quero conversar com vocês sobre uma coisa que chama mudança de base. Bom, eu fiz um desenho aqui. Nesse desenho aqui, conforme eu vou falando aqui, explicando, se alguém tiver alguma dúvida, já pode perguntar como a gente está fazendo, beleza? Bom, então olha só, a gente tem aqui o R2, eu vou fazer um exemplo, tá? Antes de a gente falar de uma maneira geral da coisa aqui. O exemplo então vai ser no R2, tá? Nesse exemplo aqui que eu estou pegando no R2, então eu estou pegando a base canônica, aquela uma que a gente já fez conta com ela, né? Porque eu já expliquei por que chama canônica, né? E ela é o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Então é esse vetor aqui e esse vetor aqui que estão em vermelho, né? E se a gente perceber, eles são ortogonais, eles são perpendiculares. Se eu fizer aquela brincadeira lá do produto escalar que a gente conversou da última vez, então vai ficar assim, né? Ó, E1 vezes E2, agora eu estou fazendo a multiplicação dos dois vetores, tá? Então seria o vetor 1, 0 vezes o vetor 0, 1. Isso vai dar um número. E o número é, primeiro eu pego esse 1 aqui e multiplico com esse 0 aqui. Então vai ser 1 vezes 0, agora é multiplicação de número, mais adição de número. Agora esse 0 aqui, que é a segunda coordenada do primeiro vetor, com a segunda coordenada do segundo vetor. Então, 0 vezes 1. Isso vai dar 0 mais 0. E isso vai dar 0. E como a gente já viu, o produto escalar entre dois vetores dá 0, somente se eles são perpendiculares. Então eu posso pensar que se os dois vetores são perpendiculares, pelo desenho que a gente fez aqui, a gente já percebe mesmo isso, né? Aí eu estou pegando aqui um vetor W, esse vetor amarelo aqui, que é o vetor 10, 3, tá? Então, aí o porquê de ser base canônica, né? Então, olha só. Como é que eu vou escrever o vetor W como uma combinação linear dos vetores da minha base, que é a base C, que é E1, E2, que é 1, 0, 0, 1, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente poderia fazer isso aí? Então, a gente faz assim, ó. A gente pega o W, eu vou escrever ele como um alfa que multiplica o vetor E1 da base, o primeiro vetor, mais um beta que multiplica o vetor E2. Bom, e aí eu quero saber quem que é o alfa e quem que é o beta. E quando eu descobrir quem é o alfa e quem é o beta, eu vou poder escrever assim, ó. Vou poder dizer que o W é alfa, beta, em relação à base C, que é a base que eu estou usando, que são os vetores E1 e E2. Então, para eu saber que isso aqui são as coordenadas do vetor W, que é a coordenada aqui, a primeira proporção que eu fiz do primeiro vetor da base e a outra proporção que eu fiz do segundo vetor da base, tá? Então esse alfa e esse beta, eles vão funcionar para mim como uma espécie de coordenada. Na verdade não é bem uma espécie, é exatamente coordenadas em relação à base C. O que acontece aqui é algo bacana, que é o seguinte, ó. Então, alfa que multiplica o vetor 1, 0, mais beta que multiplica o vetor 0, 1. E isso vai dar para mim alfa, beta. O meu vetor W é esse vetor 10, 3. Então, o alfa que eu uso aqui é 10 e o beta que eu uso aqui é 3. Então, esse alfa meu aqui vai ser 10 e esse beta aqui vai ser 3. Ou seja, esses valores aqui do meu vetor W, tá? Então, vai vir direto para cá, aqueles valores lá, se a base for canônica. Beleza? E aí eu tenho, então, as coordenadas do meu vetor W em relação à minha base C. Ok. Bom, isso tudo aí entendido, a gente agora evolui para o seguinte, ó.
Eu fiz aqui agora 2 desenhos. E eu estou escolhendo aqui uma base laranja e uma base azul. E continuo com o meu vetor W, tá? 10, 3. Bom, então olha só. Primeiramente, esse cara aqui, a gente pensa assim, pô, esse cara aqui é uma base? Ele é uma base, tá? Esse conjunto B. Tá? A primeira coisa que eu precisaria verificar é o seguinte. Eu precisaria verificar se um vetor XY, aqui um vetor XY também, depois eu vou ter que olhar ali também, então eu tenho que ver se esse vetor XY é um vetor qualquer, então é um vetor qualquer, tá? Pode ser qualquer um desses vetores, inclusive aí pode ser qualquer um desses vetores que eu estou usando, o 1, o 2, o W, tá? Então é um vetor qualquer. Tá? Eu preciso ver se esse vetor qualquer pode ser escrito como uma combinação linear do 2, 5 e do 3, 2. Então eu preciso primeiro ver se B gera o R2, quer dizer, o que significa B gerar o R2? Em símbolos, é isso aqui, ó. Eu preciso saber se esse conjunto, que é o conjunto de todas as possíveis combinações lineares que eu faço com o 1 e com o 2. Então é um vetor U do R2, poderia pensar o vetor U qualquer, então XY, tá? Do R2, de tal forma que o vetor U seja escrito como alfa U1 mais beta U2, tá? E aí eu preciso saber se esse conjunto aqui é o R2. Se esse conjunto é exatamente igual ao R2. Para ver isso, eu preciso descobrir quem é alfa e quem é beta em função do x e do y. Tá certo? Em função do vetor do dado. Então eu preciso saber, usando o 1 e o 2, quem é alfa e quem é beta em função do u. Que daí eu substituo aqui e vou ter o meu vetor u. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Vou fazer uma pergunta aqui. Essa conta aqui, alguém tem dúvida sobre como fazer essa conta? Que gostaria que eu fizesse aqui junto agora com vocês? Ou tá de boa para todo mundo essa conta aí? Para achar o alfa e o beta. O professor poderia relembrar? Posso, claro, vamos lá, vamos fazer. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Ó? Então vai ficar assim, eu preciso saber isso aqui, ó. Opa. Eu preciso saber como que eu faço para escrever o XY como sendo alfa. Agora vamos substituir quem é o vetor U. O 1. O 1 é o 3, 2. Então 3, 2. Mais beta, que multiplica o vetor U2, que é o 2, 5. Beleza. Isso aí é equivalente, né? Implica. Na verdade é equivalente, tá? Equivalente é o seguinte, ó, o meu vetor XY, agora eu posso escrever ele como? Então aqui como é que vai fazer? Ó, aqui eu tenho um parâmetro alfa que multiplica o vetor 3, 2, e aqui um parâmetro beta que multiplica o vetor 2, 5. Então esse parâmetro que está multiplicando o vetor 3, 2, eu vou pegar esse parâmetro e vai multiplicar a primeira coordenada e a segunda coordenada, eu vou ter um novo vetor. Que eu vou somar, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Esse parâmetro que está aqui, eu vou multiplicar na primeira coordenada e na segunda coordenada. E aí eu vou ter um novo vetor. E eu tenho um novo vetor aqui e outro aqui que eu vou ter que somar. Isso vai dar um terceiro vetor. E esse vetor é esse aqui, ó. 3 alfa mais 2 beta. 2 alfa mais 5 beta. Bom, como é que eu obtive esse vetor então? Recapitulando, 3 alfa aqui, que é a primeira coordenada desse novo vetor que está aqui.
E esse outro novo vetor, a primeira coordenada é 2 beta. Como eles estão sendo somados, adicionados um com o outro, então eu vou pegar a primeira coordenada desse aqui, que é 3 alfa, e vou adicionar com a primeira coordenada desse outro aqui, que é 2 beta. Mesma coisa eu vou fazer para ter a segunda coordenada do meu novo vetor. 2 alfa mais 5 beta, beleza? E aí eu tenho isso aqui agora. Isso aí é a mesma coisa que eu resolver esse problema aqui, ó. Vamos lá. 3 alfa, porque alfa e beta é incógnita para mim. Então 3 alfa mais 2 beta tem que ser igual a x. E o 2 alfa mais 5 beta tem que ser igual a y, né? O meu alfa e o meu beta são números reais. São os parâmetros da combinação linear. Então tem que resolver esse sistema linear aí, que eu posso fazer o escalonamento ou posso fazer por substituição, que eu acho mais razoável porque é um sistema pequenininho. Então é mais razoável a gente fazer substituição aí, tá? Então, tipo, vou isolar o alfa em função, por exemplo, do x ou do y e depois substituir na outra equação. Observa aqui que o determinante da matriz do sistema linear é 3 vezes 5, 15, menos 2 vezes 2, 4. Então, 15 menos 4, então vai dar diferente de zero. Então, esse sistema tem solução única. Então, vamos procurar ela. Se o determinante desse zero, ele não teria solução única. Teria muitas soluções, múltiplas soluções, certo? Bom, então, vamos resolver esse probleminha aqui. Como é que eu vou resolver esse probleminha? Eu vou na primeira equação aqui, ó, eu vou isolar, por exemplo, o beta, tá? Então, aqui significa que beta é igual a... Bom, ele vai ser uma fração, porque tem um 2 multiplicando aqui, então, fração. E o 2 vai estar embaixo, que é uma fração, tá? Beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho x desse lado, tenho 3 alfa desse lado, então no numerador eu vou ter x menos 3 alfa. Então, x menos 3 alfa. Ok? Aí, consegui já isolar o beta. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse beta e eu vou substituir na equação de baixo. E aí eu vou ficar com uma equação em alfa só. Tá? Ah, mas tem o x aqui, professor, que eu não sei quem é. Pelo contrário, eu sei quem é. A única coisa é que ele muda o tempo todo. Mas eu sei quem ele é. Tá? Ele é um vetor arbitrário. Mas o fato dele ser um vetor arbitrário não quer dizer que eu não conheço esse x e esse y. Ele está só aqui como uma letra para eu lembrar que isso aqui está mudando o tempo todo. Está varrendo o R2. Tá? Bom, então vamos lá. 2 alfa mais 5 que multiplica o beta, que agora é x menos 3 alfa sobre 2. E isso é igual a y. Ok, agora eu tenho que resolver esse enrosco aqui, para encontrar o alfa. Uma vez que eu encontrei o alfa, eu vou substituir ele aqui e vou achar o beta, tá? Beleza, vamos lá, vamos prosseguir então. Bom, então o que eu tenho de lá? Ó? De lá eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui 2 alfa, vou fazer a continha certinho, 2 alfa mais... Bom, o 5 aqui ele vai multiplicar aqui em cima esses caras aqui, vai ficar aqui... Eu posso pôr 2 para cá também, 5 meios, e aí ele distribuir. Então vamos lá, 5 meios de x e menos 5 meios de 3 alfa, 5 com 3 vai dar 15, então menos 15 meios de alfa. Isso é igual a y. Só vamos dar uma conferida. 2 alfa, repetir aqui. 5 meios de x, beleza? E menos 3 vezes 5, 15 sobre 2, menos 15 sobre 2 vezes alfa, beleza? Igual a y. Ok, tá? Belezinha. Então, agora o que a gente tem? A gente tem esse 2 alfa aqui, tem uns 5 meios aqui e um menos 15 meios aqui. Olha só, eu vou fazer aqui uma alteração aqui nesse 2, já nessa mesma equação aqui, para simplificar a vida. Esse 2 eu posso escrever como 4 sobre 2. Fazendo isso, eu tenho todas as frações aqui dividido por 2. Então, eu posso simplesmente somar os numeradores aqui, né? Adicionar e subtrair. Bom, então vamos fazer isso. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Aqui vai ficar, eu tenho um 4 alfa aqui, devo 15 alfa aqui, então eu devo 11 alfa. Então, devo 11 alfa.
eu tenho aqui um 5x, então mais 5x. E eu divido isso por 2, beleza. Isso é y. Bom, agora, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui menos 11 alfa mais 5x igual a 2y. Se o 2 está dividido aqui, eu vou colocar ele multiplicando aqui. Ok, eu preciso encontrar o alfa, agora está tranquilo. Ó. Eu posso passar o alfa para lá, o 2y para cá, o 11 alfa negativo para lá, o 2y para cá. Enfim, isso vai ficar assim. Ó. Vai ficar alfa dividido por 11. Agora vamos ver o numerador. O numerador vai ficar 5x menos 2y. Então vamos lá, vamos conferir. O 5x eu deixo aqui, menos 2y para lá, beleza. Esse cara passa para cá, divido por 11, ok. Então achei o alfa, tá? Bom, agora eu preciso encontrar o beta. E o beta, ele aqui, ó. Eu já tinha isolado ele, ó. O beta é essa expressão aí. Então vamos levar ela lá para baixo. E vamos trabalhar com ela aqui agora. Eu sei que o beta é isso aí. Né? Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer assim, ó. O meu beta vai ser igual a o beta vai ser igual a, então vamos lá, x, melhor pôr mais para baixo um pouquinho aqui para dar para escrever a fração certinho, x menos 3 que multiplica o alfa. O alfa, meu, é uma fração. 5x menos 2y sobre 11. Ok? Bom, então vamos lá. Meu beta, x menos 3 que multiplica alfa. X menos 3 que multiplica o alfa. O alfa, 5x menos 2y sobre 11. Dividido por 2. Então, dividido por 2. Ok, isso aqui vai dar o quê? Então vamos lá em cima ver. Aqui eu tenho uma fração aqui que está por 11. Então eu vou multiplicar aqui por 11 sobre 11, o x, tá? Então se eu multiplicar o x por 11 sobre 11, aqui já ficaria assim, ó. 11 sobre 11, x menos o 3 que multiplica lá sobre 11. Então tá. Bom, então o que vai ficar? Vai ficar aqui uma fração sobre 11. Daí o que eu tenho no numerador? Eu tenho o 11x. Aí eu tenho aqui agora o menos 3 que multiplica esse numerador aqui dessa outra fração, né? Então vai ficar menos 3 vezes 5, vai ficar menos 15x. Menos 15x, e aí menos com menos aqui vai ficar um mais, vai ficar mais 6y. Beleza. E embaixo um 2. Ok, isso vai ficar igual ao quê? Então vamos lá, vamos ver. Fraçãozinha. Vamos ver lá em cima, 2. Então a fração de cima vai ficar sobre 11. E vai aqui agora, eu tenho 11, eu devo 15, então eu devo 4x. E eu tenho 6y, então 6y menos 4x. Ok, então por fim, meu beta aqui vai ficar igual a 22. Aqui é um 2 sobre 1, vai inverter a fração para multiplicar com essa. 6y menos 4x. 6y menos 4x. Acontece que ainda dá para simplificar aqui, ó, porque aqui vai ficar 2 que multiplica 3y e 2x. Então isso aqui por fim vai ficar sobre 11. Então vai ficar 11 aqui. Eu vou simplificar o 2 embaixo também. Então vai ficar 3y menos 2x. Ok, então encontrei o alfa e o beta, beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida nessas contas aí, ou tá de boa?
Se alguém ficou com dúvida, pede para voltar aqui alguma coisa que eu volto, tá? Beleza, então eu consegui escrever um vetor arbitrário como uma combinação linear dos elementos que supostamente é uma base, formam uma base, tá? Então até então isso aqui está valendo, ó, esse conjunto gerado aqui, ó, pelo B, por esses vetores, que são todas as possíveis combinações lineares, de fato é o R2, tá? A minha conclusão lá embaixo é que o conjunto gerado por B é exatamente o R2, tá? Agora o que eu preciso saber é se eles são LI, né? Então vamos ver, porque para ser base tem que gerar e tem que ser LI. Para ser LI, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar a combinação linear. Então vejamos. Opa. Se são LI. Quem são? O 1 e o 2, tá? São os vetores da suposta base que eu estou examinando aí, que eu gostaria que fosse base, tá? Então vamos ver se são LI. Para saber se são LI, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar isso aqui, ó. Eu tenho que montar um alfa U1 mais beta U2 e tenho que igualar a 0, tá? Esse 0 é o vetor 0, 0. Ok? Porque aqui, ó, é um vetor, isso aqui vai dar um vetor, aqui vai dar um vetor. Então, esse 0 aqui é um 0 vetor, tá? Então, o 0 vetor que dá aí, ó, é esse vetor aqui no caso. Bom, vamos deixar 0 aí, que no caso é o 0, 0, tá? É o vetor 0, 0. Quer dizer, esse 0 aqui é um vetor, esse 0 aqui é um número real, tá? Beleza. Então, professor, fala. Eu não saquei por que você descobriu que aquilo ali está no R2, de certeza. Que isso aqui é o R2? Em função de XY. Tá, então vamos voltar. Então, olha só, primeira coisa, a gente entender esse conjunto aqui, que é o conjunto gerador dos vetores que estão em B. O que é? São todas as possíveis combinações lineares. Beleza? Então, o conjunto gerador aqui são vetores U do R2, de tal forma que o U é alfa 1 mais beta 2, uma combinação linear do 1 e do 2. Beleza. Esse conjunto, com certeza, ele está contido no R2. Então, a primeira coisa que a gente... Isso aqui sempre vai ser assim. Esse aqui está contido no R2, porque é uma combinação linear de vetores do R2, isso vai dar um vetor do R2, então qualquer elemento desse cara é um cara que está lá dentro do R2. O que a gente viu nessas contas aqui para baixo é isso aqui, ó, que o R2 está contido no B, no conjunto gerado por B. E com essas duas relações, a gente chega naquela conclusão lá de baixo, tá? Então, isso aqui, ó, são essas contas aqui. Então, vamos ver por quê. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar um elemento qualquer do R2. Quem é o elemento qualquer? É o XY. Tá? E o que eu quero? Eu quero mostrar que ele está lá nesse conjunto gerado pelos elementos de B, que é esse conjunto aqui. Bom, então eu vou precisar que esse XY seja igual a uma combinação linear desse tipo aqui. Aqui está o U1, aqui está o U2. Isso é o que eu preciso. Então, o que eu estou investigando é se isso aqui tem solução. Se tiver solução, então, beleza, eu vou poder escrever esse cara aqui, como essa combinação linear, vou poder dizer que esse cara está aqui dentro. Esse cara é um cara qualquer do R2. Então, o que faltou aqui só é assim, ó. Não fiz porque achei que estava claro. Pega XY pertencente ao R2. Isso implica que... Bom, o que eu fiz com esse XY do R2? Eu escrevi ele assim. Estou investigando se ele pode ser escrito como combinação linear do U1 com o U2. Ok, aí eu fui fazendo conta. E cheguei que isso aqui é o mesmo que resolver esse sistema linear. Bom,
Neste problema meu aqui, o que é incógnita para mim? O que eu preciso encontrar aqui se existe? O alfa e o beta. O x e o y vai ser dado, porque é um cara que eu peguei arbitrário lá do R2. Então, tipo assim, vou pegar o π e. Esse cara pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Quem é o alfa e quem é o beta? É isso que eu estou procurando. Se eu mudar de πe para 20, 40, vai mudar esse alfa e esse beta. Vai mudar, então ele depende do x e do y. Sim, o alfa e o beta vai depender do x e do y que eu escolher. Tá? Bom, isso é uma primeira observação que eu já pesco daqui. Agora, isso aqui é equivalente a resolver isso daqui. A gente fez a conta e chegou nisso daí. Até aí tá de boa? Tá sossegado. Tá, beleza. Então, aí vamos ver aqui como é que ficou as contas então. Bom, então nesse raciocínio que eu fiz aí, alfa e beta é que são as incógnitas para mim, é quem eu estou procurando. O x e o y vai ser dado para mim. Vai ser um vetor que eu escolhi lá, mas eu tenho a liberdade de escolher qualquer um. É esse que é o detalhe. Mas uma vez que eu escolhi, eu sei quem é esses dois caras aqui. Muito bem, então tá. Então, isso aqui que eu não sei se eu consigo descobrir um alfa e um beta que resolva isso aqui. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Como é que eu fiz? Bom, primeira coisa, eu vi que o determinante é diferente de zero. Então, sim, vai dar. Uma vez que você escolher um vetor lá, qualquer um vetor xy, né, eu vou conseguir resolver esse sistema aqui com solução única. Porque a matriz, o determinante da matriz é diferente de zero. Bom, então vamos lá. Então, vou pegar aqui, na primeira equação, vou isolar o beta. Tá? Eu vou isolar o beta, então o beta vai ficar em função do alfa. O x, eu tenho que pensar que é como se fosse um número para mim que foi dado. Só que ele está aqui como x, porque ele é um número qualquer. Tá? Mas ele vai ser dado. Uma vez que ele foi dado, ele está fixo aí e eu vou trabalhar com ele até o fim. Então, por exemplo, eu quero saber se o vetor πe pode ser escrito e quem é o alfa e o beta, que para πe eu faço a combinação linear e dá o πe. Bom, uma vez que você escolher o πe como vetor, né, você vai usar ele até o fim. Aí se você escolhesse assim um outro vetor, tipo assim, quero trabalhar, por exemplo, com aquele vetor que a gente está trabalhando ali, o 10, 3. Quero trabalhar com o 10, 3 aqui. Beleza, uma vez que você escolheu que você vai trabalhar com o 10, o x é 10 e o y é 3, você vai trabalhar com esses valores até o fim. Quem que é que está aqui que está sobrando? É o alfa e o beta. Sobrando assim, que eu desconheço, que é incógnito, é o alfa e o beta. Então, o alfa e o beta é quem eu tenho que determinar e eles vão depender do x e do y. Vamos ver como. Então, fiz a conta aqui, o beta deu esse cara aqui. Então, ele vai depender do x. Claro, ele depende do alfa também, porque é a variável. Que eu vou agora substituir aqui, para ficar só a variável alfa, e aí ela vai ficar em função do x e do y, que são os números dados do vetor que eu escolhi. E assim eu fiz a conta. Fui fazendo a conta, tá? Então aqui eu encontrei o alfa, que deu 5x menos 2y sobre 11, tá? E o meu beta, ele é x menos 3 alfa sobre 2. Aí eu substituí, fiz a conta e cheguei no beta igual a 6y menos 4x sobre 22, que é 3y menos 2x sobre 11. Bom, João, eu queria saber o seguinte agora, se você entendeu por que que é, porque o que eu entendi é que você me fez a pergunta, por que que é que aparece y e x aqui? Ou se você... Não, isso aí eu entendi tranquilinho, eu não estava entendendo por que que o B está contido no R2, entendeu? Tá. Eu não sabia, eu não tinha essa condição esclarecida, mas ficou de boa agora. Ficou de boa? Tranquilinho. Então tá bom, tá? Então ele está contido porque eu consigo encontrar o alfa e o beta. Tá? Entendi. Essa condição que eu não estava ciente, valeu. Então beleza. Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode parar e perguntar, tá? Vou seguindo aqui, mas pode parar. Bom, então, agora a gente tem que ver se é LI. Para saber se é LI, eu tenho que montar essa combinação linear nula porque aqui vai ficar igual ao vetor nulo, né? E aí o vetor nulo meu é o vetor 0, 0. E eu preciso saber se tem o alfa e o beta que satisfaz isso aqui. Tem? Tem. Alfa igual a 0 e beta igual a 0 sempre é a solução de um problema desse tipo aqui. Tá, para saber se é LI ou se é LD, eu preciso saber se o alfa igual a beta igual a 0 é a única solução. Ou se tem alguma outra em que ou o alfa ou o beta é diferente de 0. Bom,
Se eu tiver só apenas a solução alfa igual a beta igual a zero como solução deste problema, então eu falo que ele é LI. Agora, se eu tiver alguma outra solução com alfa ou com beta diferente de zero, eu vou falar que ele é LD, ou seja, vai depender linearmente um do outro. Agora, se a única solução for alfa igual a beta igual a zero, que eu já sei que é a solução, então nem esse vetor depende desse, nem esse depende desse, então eles são independentes linearmente. Então eles são LI, ok? Então vamos lá, vamos ver isso daí. Para resolver esse problema aqui, observe que é simplesmente... Bom, vamos lá, vamos montar ele só para vocês enxergarem. Então vai ser o seguinte, vai ser alfa que multiplica, vamos lá relembrar quem é o nosso vetor 1, quem é a nossa base é 3, 2, 2, 5, beleza? Então vamos lá embaixo. 3, 2 mais beta 2, 5. E isso agora tem que ser igual ao vetor nulo, 0, 0. Olha só, este problema que eu tenho que examinar aqui para saber se é LI, ele é, na verdade, esse problema que está aqui em cima, quando eu escolho o vetor xy igual a 0, 0. X igual a 0 e y igual a 0. Se eu escolher o x igual a 0 e o y igual a 0, eu tenho aquele problema lá embaixo que eu estou estudando. Tá? Bom, então tá. Mas aqui você já fez aqui toda a conta, você vai fazer de novo? Não vou, né? Aqui, solução está aqui, ó. O alfa é esse cara aqui, ó. Né? E o beta é esse, que quando eu substituo o alfa lá, deu esse cara aqui, ó. Tá? Bom, se o alfa é esse cara e o beta é esse cara aqui, para qualquer xy, em particular para o x igual a 0 e para o y igual a 0, o alfa vai dar 0. E para o y igual a 0 e o x igual a 0 aqui, o beta vai dar 0. Então tá, beleza. Então 0, 0 é a única solução do meu problema. Então, desculpa. Então, aqui, como é que a gente faz aqui, ó? Então, isso implica isso aí e pelos cálculos anteriores, alfa igual a beta igual a 0 é a única solução. Assim, B é base. Beleza? Então, consegui descobrir que B é base. Cheguei a essa conclusão. Beleza. Agora, o que a gente analisa é o seguinte, ó. Então, vamos lá. Da mesma forma, da mesma maneira que fizemos para B, fazemos para A e teremos como conclusão que A é base. Ok? A conta é parecida, só vai ser conta valores diferentes, mas a conta é o mesmo raciocínio. E eu vou concluir que A é base também. Eu já escolhi esses caras de tal forma que fossem base, tá? Bom, então tá. Então o que a gente tem aqui? Vamos dar uma analisada aqui um pouco mais geral. Então eu tenho de um lado aqui
esses vetores laranja aqui, um conjunto B laranja, que é base. Um conjunto azul do outro lado aqui, que é o conjunto A, que também é base. O que eu quero ver agora é o seguinte. Bom, como é que será que fica para eu escrever W como combinação linear desses caras e W como combinação linear desses caras aqui? Ok, vamos ver. A gente fez essa conta no caso aqui da base laranja, da base azul eu ainda não fiz elas, né? Eu teria que fazer todas essas contas aqui, mas já já a gente resolve isso aí também. Então vamos lá, galera. Ó, como é que ficaria o vetor 10, 3, né, como combinação linear dos elementos da base? Então, agora o que eu quero é isso aqui. Ó. Deixa eu ampliar aqui. Tá, então vamos lá. Agora, desejamos saber o seguinte. W igual a alfa vezes U1 mais beta vezes U2, tá? Isso do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, ó. W alfa E1 mais beta E2. Eu fui fazendo a conta e eu descobri que o alfa e o beta aqui é o 10, 3. É o próprio 10, 3 lá do meu vetor lá, que está dado lá, tá? Bom, então 10, 3 são as coordenadas do vetor W em relação à base canônica. O que eu quero saber, porque na verdade eu tenho que escrever... Na verdade, o que eu tenho que anotar aqui, que passou desapercebido de vocês, é que esse W10,3 aqui é na base C. E esse W10,3 que está aqui também é na base C. Tá? Que foi o que eu encontrei lá em cima. Agora, eu fico aqui me perguntando, né? E aí, é por isso que a gente está fazendo todas essas contas. Como é que é esse vetor W? Então, como que é esse cara aqui, ó? Como é W igual a um alfa beta na base B, na base laranja. E da mesma forma, vou querer saber depois, como que é que fica esse vetor W aqui, como que vai ser o alfa e o beta dele na base A, que é a basezinha azul aí, tá? Bom, então, quer dizer, só para ficar mais... Aqui seria a base laranja e aqui vai ser a basezinha A azul, tá? Bom, então, pode ser que não seja 10 e 3 aqui, esse alfa e esse beta. Então, vamos ver como é que ficaria. Então, vamos lá. Isso, para saber isso aí, o que eu precisaria ter feito é exatamente essas contas aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? Vamos lá embaixo para ver como é que é isso aí. Então, eu quero saber, para eu saber isso, tá? Para eu saber, então, para eu saber W igual a alfa beta na base B laranja, eu preciso resolver esse seguinte problema aqui agora. W igual a alfa vezes 1 mais beta vezes o 2. Tá? Beleza. Bom, o que eu sei? Eu sei como que é o beta, o W, na base canônica, na base C. Eu sei que ele é 10, 3 na base C. Tá? Eu quero saber quem é o alfa e o beta aqui quando eu tiver o 1 e o 2 aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Para saber isso daí, ó, como é que nós vamos fazer? Bom, então eu tenho o seguinte problema aqui, ó. Então, vamos lá. O alfa que multiplica o vetor 1.
vamos relembrar quem é o vetor 1, quem é a minha base. A minha base é 3, 2, 2, 5. Tá aqui, 3, 2, 2, 5. Beleza? Então, vamos lá. Então, 3, 2, mais beta, 2, 5. Ok? E aí eu quero saber como é que vai ficar a cara do meu vetor, tá? Que é o 10, 3, em relação à base C, lá nesta base aqui agora, ó, tá? Bom, então como é que vai ficar isso aí? Isso aí vai ficar assim, ó. Observa de novo, ó. Isso aqui, ó, vou escrever o problema, ó. Isso aqui vai ser esse aqui, ó, é como se fosse um x e um y do meu problema lá de cima das contas que eu fiz, ó. Então vai ficar 3 alfa mais 2 beta igual a 10. Depois vai ficar 2 alfa mais 5 beta igual a 3. Vocês não me perguntaram ainda, mas tipo assim, ô professor, esse 3, 2 e esse 2, 5 são parâmetros aqui em relação a qual base? Qual base aqui? Então eu pergunto para vocês, já que vocês não me perguntaram. Esse 3, 2 que está aqui é um vetor, o vetor 1, ele está escrito aqui, esse 3 e esse 2, esse alfa e beta aqui, esse alfa e beta aqui, essas coordenadas desse vetor 1 aqui, está em relação a qual base? A, B ou C? E esse aqui em A, B ou C? E? B? Vamos olhar o desenho lá. Olhando para o desenho. 1, 2, 3. 1, 2. 3, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu só ampliar para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. 1 quadradinho, 2 quadradinho, 3 quadradinho. 3. 1, 2 quadradinho. 2. 3, 2. 1, 2, 3. Desculpa. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Para encontrar isso aqui, 2, 5 e 3, 2, eu usei qual base? A de vetor unitário. A de vetor unitário. Eu usei essa base aqui, ó. Eu usei a base C. Eu usei a base canônica. Aqui é a mesma coisa, ó. Esses dois vetores aqui, eles estão escritos em relação, esses parâmetros aqui estão escritos em relação à base canônica, tá? Por isso eu saí daqui de cima de um desenho só. Olha lá. Aqui, tá? É como se você pegasse esses dois vetores aqui laranjados e pusessem eles aqui, tá? Eu usei vermelho aqui para essa base. Também não importa. Ctrl Z, Ctrl Z, pronto. E aí eu usei, peguei esses dois vetores aqui, peguei esses dois outros azuis aqui. E eles estão escritos em relação à base vermelha aqui, que é a base canônica. Tá? Bom. E o meu vetor 10, 3, em todo lugar que ele está aqui, ó, ele está sendo escrito em relação à base canônica. Tá? Beleza. E todas as contas que eu fiz aqui, ó, eu fiz elas em relação à base canônica. E se eu fui aqui e fizer aqui, eu vou fazer também em relação à base canônica. Agora eu estou querendo envolver esta base aqui. Essa base aqui eu quero envolver. Eu estou envolvendo ela em relação à base canônica. Tá? Então vamos lá. Professor, Fala. eu cheguei um pouco atrasada por conta da aula anterior. Não tem problema. Mas eu não entendi de onde o professor tirou que o W na base canônica é 10, 3. Por que o professor atribuiu 10, 3 alfa e beta? Peguei aqui, ó. Ah, tá. Bom, peraí. Então
vamos lá. Primeiro eu peguei esse desenho aqui, ó, tá? Então aqui, se for replicar aqui, ó, a cada 2 quadradinhos aqui, aqui vai dar o 10, tá? Então esse aqui vai dar o 10 aqui. Eita. Então aqui vai dar o 10. E aqui vai dar o 3. Beleza. Agora, comprovando isso daí, como é que é? É escrever esse cara aqui, o W, como uma combinação linear do alfa E1 mais beta E2. Que fica trivial, porque aqui fica alfa beta. E ele é o 10, 3. Então o alfa meu aqui já é o 10 e o beta é o 3. Esse aqui, na verdade, essa conta aqui, Rafaela, é da aula passada, que eu, quando a gente percebeu que tinha assim várias bases, né, o espaço R2 ou qualquer espaço vetorial tem várias bases. Então aí eu pensei assim, bom, então quer dizer, o R2 ele tem várias bases, tem a base B1, tem a base B2, B3 e tem infinitas bases, na verdade, tá? BN e tem, isso aí vai embora, tá? Isso aí não tem fim. Bom, aí o que foi a pergunta que eu fiz e que a gente fez umas continhas na aula passada? Acho que foi na aula passada, não lembro se foi a aula passada ou se foi a retrasada. Se entre todas essas bases não teria uma base B, e que eu acabei na verdade chamando ela de C, que fizesse para mim o seguinte, ó, dado um vetor U, quando eu pegar alfa E1 mais beta E2, esse alfa e esse beta aqui, essas coordenadas aqui, fossem exatamente o vetor U que eu estou trabalhando lá, igual a alfa beta. E aí a gente percebeu que a base formada por 1, 0 e 0, 1, ela faz isso para mim. Por isso eu chamei ela de canônica, porque é simplesmente eu pegar os valores que eu tenho aqui do vetor e já jogar direto aqui, que vai funcionar sempre. Assim, entendi. Lembrei que o professor pegou um vetor qualquer, né? O W, os seus valores, e escreveu de acordo com a base canônica. Entendi. Isso, tá? Isso aí. Bom, Valeu. Não, tranquilo. Então, galera, aí, o que a gente faz aqui agora? Então, a gente continua aqui, vamos continuar aqui. Tá? E eu quero agora descobrir quem é o alfa e o beta, para escrever aqui, ó, esses caras aqui. Estou aqui usando a base C aqui também, tá? Então aqui, ó, em algum momento, quando a gente está trabalhando com bases diferentes, é bom a gente destacar quem é a base, com qual base que é que o vetor ali está relacionado, tá? Então aqui é a base C, que é a base canônica, tá? E esse alfa e esse beta, quando eu encontrar, vai ser em relação à base B. Então vamos ver como é que ficam. Então é isso aí, alfa e beta reais. É esse sistema, que nada mais é do que o sistema que a gente partiu desde o início aqui, ó. 3 alfa mais 2 beta, 2 alfa mais 5 beta igual a xy e tal. E aí eu tenho que encontrar o alfa e o beta, ó. Agora o meu x vale 10 e o meu y vale 3, tá? Eita. Lá, é o mesmo sistema, tá? Agora, então basta eu descobrir quem é o alfa e o beta. Então vamos lá, ó. O alfa, eu já sei quem é. O alfa é isso aqui, ó. Bom, vou levar ele lá para baixo. A gente já fez essa conta. O alfa é isso aqui. Beleza. E o beta, vamos lá pegar o beta. O beta é esse cara aqui, ó. Então beta é esse cara aqui, ó. Então vamos pôr ele lá também junto com o alfa. Então aqui eu vou ter o alfa e beta e vai ser igual àquele cara lá. E aqui simplesmente é o seguinte, né? Ó, como já vimos, o alfa vale isso, o beta vale isso, logo
para x igual a 10 e y igual a 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter o alfa igual a, então vamos lá, o x vale 10, aqui vai dar 50, 2 vezes 3 vai dar 6, 50 menos 6, isso vai dar 43, não, 47, né? Não, tá errado. 50 menos 6, 44. E 44 por 11, ó, já vai dar para simplificar, inclusive, dá 4. E o beta vai dar x igual a 10 vai dar 30, desculpa, aqui vai dar 20, então é o y aqui, 6 menos 20. 6 menos 20. Então vai dar... É 6 mesmo? Não, era lá. 9. 3 vezes 3, 9. Estava multiplicando errado aqui. 3 vezes 3, ó, o y aqui, 3 vezes 3, 9. E aqui, 20. Então vamos lá. Então é 9 menos 20. Vamos conferir se é isso mesmo. Y igual a 3, 3 vezes 3, 9, beleza? X igual a 10, 2 vezes 10, 20. É isso aí, ó. Então, 9 menos 20. Isso vai dar 11, né? Menos 11 por 11. Ó, beleza, deu menos 1. Se eu não errei conta. Nossa, deu inteiro certinho. Isso é raro. Bom... Então, significa aqui agora pra gente que assim o meu vetor W ele é 10, 3 na base canônica, mas na base B ele é x igual a alfa e beta, 4 menos 1. Ele é 4 menos 1 na base B. Ou seja, se eu voltar lá no meu desenho, aqui, eu tenho que pegar 4 vezes o 1 e menos uma vezes o 2, então ficaria para cá e o outro lá em cima. Eu vou fechar o paralelogramo aqui para poder ter esse vetor aqui, ó. Tá? Não vou fazer o desenho aqui para não poluir muito, mas é, ó, 1, 2, 3, 4. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Tá? E o outro menos vai dar aqui. Aí você vai fazer o paralelogramo, ó. Pá, pá, vai bater aqui. Tá? Bom. Tá. Como que eu faço então? Eu mudei de base aí, no fim das contas eu mudei de base, ó. Mudei da base C para a base B. Tá? Então, o W estava sendo escrito como 10, 3 na base C. Se eu mudar para a base B, ele vai ser 4 menos 1. Tá? Olha só, a mesma coisa acontece se eu fizer o lado de cá. Esse cara aqui, só que eu ainda não fiz aquelas contaiadas toda que tá ali feita, né? Eu vou dar uma despertinho aqui, tá? Vou fazer o seguinte aqui para vocês, ó. Depois, se vocês quiserem, vocês façam a conta em casa. Mas vamos lá. Eu quero aqui também o seguinte, ó. Aqui, nesse caso, eu desejo W, que é escrito como 10, 3 na base canônica, igual a alfa V1 mais beta V2, que é a nova base. Isso vai ficar igual a isso aqui vai ficar igual ao seguinte, ó, vai ficar igual a alfa, que multiplica o vetor 4, 3,
mais beta que multiplica o vetor menos 1, 2. Bom, logo, o que a gente tem aqui então? A gente tem aqui agora o seguinte, ó, o problema, ó, 4 alfa menos beta tem que ser igual ao meu 10, que é o 10 que está aqui, base canônica. Observe que esse vetor está na base canônica e esse outro também. Isso é importante, a gente saber essas coisas aí direitinho, tá? Beleza? Ô professor, quando eu pegar o W aqui, que eu quero escrever ele em relação a outra base, eu tenho que escrever ele em relação à base canônica, se ele tiver... ele está aqui em relação à base. Por que ele está aqui em relação à base canônica? Porque esses dois vetores, eles estão escritos em relação à base canônica, tá? Então tem que ser, tá? Agora eu vou descobrir o alfa e o beta para descrever ele como da base A. Então vamos lá, continuando. Então eu tenho aqui 4 alfa menos beta igual a 10, tudo na base canônica, beleza? Esses números aqui, né? Agora 3 alfa mais 2 beta. 3 alfa mais 2 beta igual a 3. Então observe o seguinte, ó, 4, 1, 3, 2, 4 menos 1, 3, 2, 10, 3, está tudo em relação à base canônica. Eu não posso misturar, tipo assim, esse aqui está em relação à base A, esse aqui em relação à base B e esse aqui em relação à base canônica. Aí ferrou, aí não dá. Tá? Tem que estar tudo em relação à mesma base, esses números aqui. O alfa e o beta são reais. São os caras que eu estou procurando dentro de um sistema que está todo na base canônica para descrever o vetor na base nova, que é a A. Tá? Beleza. Ok, alfa, beta são números reais. Bom, esse sistema a gente não resolveu. Esse é o sistema que a gente deveria resolver ele geralzão lá, né, para ver quando a base A gera o R2 e tal. A gente não tem isso aí resolvido, mas a gente vai usar isso aqui. Então vamos lá. 4. Esse aqui é aquele sitezinho lá que eu já falei para vocês lá, tá? Aqui. 4 menos 1 e aqui é 10. Tá? Aqui ele vai assumir como 0, tá? Então vai ficar só o x1 e o x2. Se eu não puser nada, ele assume 0, não precisa pôr. 3, 2 e aqui, ó, 3. Beleza. Então, método de Gauss, por exemplo, aqui. Pronto, já achou para mim, ó, 23 sobre 11 menos 18 sobre 11. Beleza? Ó, então aqui, ó, já resolvi o sistema. Professor, mas eu posso fazer isso? Claro que você pode. Pode usar o Google, professor, deve usar o Google, tá? Se eu tivesse um troço desse na minha época de graduação, eu seria um ser mais feliz hoje. Bom, então vamos lá. Isso quer dizer então que o alfa é igual a... Eu estou pegando aqui agora do lado, tá? Esses 23 sobre 11. E o beta é igual a menos 18 sobre 11. Aí vocês, pode ser que algum de vocês esteja aí pensando, professor, vamos conferir se as tuas contas estavam certas lá do lado de lá? Vamos lá. Tipo assim, por exemplo, esse aqui. Vamos lá. Tomara que esteja, né? Vamos conferir. Que aparentemente esse é um grande problema do Google, que eu vou falar agora. A gente tem que saber o que a gente usa lá dentro, tá? Então, tipo assim, se esse site aqui estiver fazendo as contas direitinho, então beleza, né? Agora, se der um valor diferente aqui, ou eu errei, ou esse site aqui não tá com as coisas muito certas. Então, vamos lá, vamos ver. 3, 2, 2, 5. Então, vamos lá. 3, 2, 2, 5. E aqui, 10, 3, ó.
Tá? É de Gauss. Nossa, bateu. 4 menos 1. Beleza. Então tá, galera. Então, aqui agora, eu não fiz toda aquela conta que a gente fez ali hoje. Tá? Foi até bom ter feito, né? Pra gente entender direitinho. Tá? Aí você pode, por exemplo, botar lá no sisteminha lá na internet lá e resolver encontrar os caras aqui. Beleza, eu já achei. Então, é isso aí. E disso daí implica que o W é igual a 2311 menos 1811 na base A. Ok? E esse mesmo W é, que a gente já viu, né? Ele é o 10,3 na base B. Não, desculpa, na base C, que é a canônica. Na base C. E ele é, na base B, 4 menos 1. Pô, então muda de uma base para outra as coordenadas do mesmo vetor? Muda, claro, mudou a base, mudou, tá? Ok, nós estamos aqui com 11h30, deu aqui já, deixa eu ver, 1h e pouco de gravação. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse episódio aqui ficou para começar a entender o que é mudança de base, tá? Nosso próximo encontro, o que eu quero que vocês tentem adiantar pra gente é o seguinte, ó, porque o que eu fiz aqui foi, então vamos lá. A gente tinha aqui o R2 e a gente tinha lá no R2 a base canônica C. Tá? Aí a gente tem o R2 de novo. O R2 e a gente tem ali, na verdade a gente tem o R2 aqui de novo. O R2 e aí a gente tinha a base aqui B e aqui a gente tinha a base A, tá? O que eu fiz hoje, galera, foi mudar de C para B e mudar de C para A. As contas que a gente fez aqui hoje foi para fazer isso. O que eu quero que vocês pensem é como é que eu faço agora para mudar de B para A ou de A para B, tanto faz. Então, tipo assim, eu não tenho esse vetor aqui, ó, esse aqui. Eu tenho esse aqui e eu quero saber como que é aqui, tá? Porque o que a gente fez é, tendo esse vetor, então eu descobri como que era esse e descobri como que era esse. Tá certo? Agora um exercício que eu vou deixar para vocês para a próxima aula é, vamos pensar assim, na base A. Eu tenho o vetor aqui, ou melhor, não. Tá aqui bonitinho, ó. Vamos pensar, eu tenho ele na base B. Como é que eu faço para encontrar o cara na base A? Então você tem o W na base B e agora eu quero encontrar ele na base A. Como que é que eu faço? Tá? Então seria, eu tenho ele na base B, eu quero encontrar na base A. Seria essa seta aqui, a segunda, a primeira, tá? Quero que vocês pensem nisso, tá? Então você não tem esse cara mais, você tem esse cara, tá? Como que eu faço para a partir dele encontrar esse cara aqui? Beleza? E aí na próxima aula nossa, que é quinta-feira, aí a gente vai conversar sobre isso aí, tá? Mas eu gostaria que vocês até lá fossem pensando sobre isso, beleza? Alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje, galera? Tá tudo de boa? Ninguém tem dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida também mais
mais tarde aí, quiser me cutucar no zap, pode fazer de boa, tá? Com isso a gente encerra então a conversa de hoje, beleza? Desculpa aí se eu fui meio demorado e desculpa se eu não fui muito compreensivo aí, se não quer dizer, se eu não me fiz muito compreensivo, tá? Se tiver dúvida, vocês cutucam. Valeu, galera, brigadão, grande abraço, tchau Emily, tchau Vitor, tchau Alan, Pietra, Eduardo, Raul, Gustavo,